Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Tava aqui pensando como o pesadelo é um negócio engraçado. Porque, olha bem, pesadelo é tipo o filme de terror mais aterrorizante do mundo, né? Porque ele pega exatamente as coisas que você tem medo, do jeito certinho, e faz você sofrer com aquilo. Ninguém tem o pesadelo e pensa, mas isso não me dá susto não, porque, né, senão não é pesadelo, né? Só que tem uma coisa, quem tá escrevendo o roteiro desse filme, desse pesadelo, é você. E ainda assim, você vai lá e se assusta, você fica tenso com o que vai acontecer. Como é que funciona isso? Como é que a nossa cabeça bloqueia que é ela que está escrevendo aquilo ali na hora e ainda assim a gente toma susto? E pior, ainda tem os pesadelos recorrentes, que é tipo ver um filme de terror e tomar susto mesmo a gente já tendo visto aquele filme. É por isso que eu sempre digo que a nossa cabeça está sempre jogando contra a gente. O meu pesadelo recorrente era mais ou menos assim. Eu estava em casa e eu recebi um recado. De algum jeito eu ficava sabendo que eu ia ter que voltar para a faculdade porque eles viram lá e eu fui reprovado por falta em uma matéria. Essa matéria normalmente era geografia, que faz até todo sentido porque eu realmente não tive aula de geografia na faculdade. Então aquela parte racional do cérebro faz uma busca lá na memória, né, para ver se eu fiz aula de geografia. Não, eu não fiz aula de geografia. Então faz sentido dentro do sonho. Eu vou ter que voltar e fazer mesmo tudo de novo. E aí aquela sequência de cenas ridículas de eu de volta na faculdade, um cara com o dobro da idade das pessoas que estão ali, voltando para a sala de aula, explicando para todo mundo o que aconteceu, tendo que aprender onde é cada sala, toda coisa de horário. Sempre tem a parte de eu olhar a tabela de horário, eu não saber a primeira aula da segunda-feira, onde que é. E aí eu começo a faltar as aulas, porque eu tenho que ir trabalhar ou fazer alguma coisa, eu simplesmente nem sei onde é a aula. E aí o que vai acontecer? Eu vou ser reprovado por falta de novo e vai começar tudo de novo. É um grande festival da vergonha. Esse é o meu pior tipo de pesadelo, é passar vergonha. Um dia, em 2013, eu tive esse pesadelo e eu comentei com a galera que eu tinha esse sonho direto. Aí uma das pessoas me falou que esse pesadelo é super comum e tem muito a ver com uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Síndrome do Impostor. Eu fui pesquisar o que era isso e entendi que ela é essa sensação de que a qualquer momento vão virar e dizer que finalmente entenderam quem eu sou de verdade e era para eu não estar ali. Uma versão real de você descobrir que não tem o seu diploma porque faltou as aulas de geografia na faculdade de exatas. Que era exatamente o que eu estava passando nessa época, porque no meio de 2013 eu comecei a trabalhar no Facebook e estava conhecendo pessoalmente as pessoas do mundo todo que eram da minha equipe, que era gente premiada, gente que tinha feito campanhas publicitárias que eu admirava pra caramba. Sabe quando você diz que quando crescer quer ser igual a uma pessoa? Ali estava eu cercado justamente dessas pessoas. E eu várias vezes me pegava pensando, caramba, por que eles me contrataram? Essa galera é muito mais sinistra do que eu não tenho prêmio, não tenho nada. Eu era só o rapazinho da social media da agência até outro dia. E aí eu pensava que algum responsável do RH achava que eu era igual a essas pessoas, quando no fundo eu sabia que eu não era. Aí chegou em dezembro e a gente foi chamado lá para a sede do Facebook na Califórnia para fazer um desses treinamentos de carreira, valorize seus pontos fortes, essas coisas. Um treinamento bem legal, foram uns 2 ou 3 dias lá. E, né, se tem uma coisa que eu faço direto, você já deve ter notado, é que eu falo muito. Eu não perco uma oportunidade de contar uma historinha, de falar alguma coisa. Então, lá no meio de uma roda de, sei lá, umas 50 pessoas, incluindo toda essa galera que eu admirava muito, o meu chefe, o chefe dele, eu contei essa história do meu pesadelo e da síndrome do impostor. Para mim era só mais uma historinha para as pessoas ouvirem a minha voz, para eu ouvir minha própria voz, mas eu olhei em volta e vi que uns 3 caras estavam anotando no bloquinho deles Impostor Syndrome, para, sei lá, jogar no Google mais tarde. Foi bem ali naquela hora que acendeu uma luzinha na minha cabeça e eu curei a minha síndrome do impostor. Porque se aqueles caras, aquela gente premiada e que ganhava, né, rios de dinheiro fazendo o que eu estava ali começando a fazer, se esse povo sinistrão ficou curioso em saber mais sobre essa sensação e sobre esse sonho, se eles se sentiam impostores, mesmo que só um pouquinho, só de vez em quando, bom, então tudo bem, não tinha problema nenhum em eu me sentir assim.
Depois desse dia, eu nunca mais tive o pesadelo da faculdade. Semana passada, para quem não ouviu, aqui no Boa Noite Internet, eu contei a história do efeito Dunning-Kruger, que é quando a gente sabe tão pouco de uma coisa que não consegue nem saber que a gente não sabe nada sobre essa coisa. Se esse é o seu primeiro Boa Noite Internet, bem-vindos aí. Espero que você curta esse. Ouve lá depois, tem mais Boa Noite Internet para você ouvir. Esse episódio da semana passada se chamou Eu Não Sei O Que Eu Não Sei. Mas aí no fim do programa eu comentei, eu deixei um teaser que tem um outro lado da moeda que a gente pode chamar de Eu Sei O Que Eu Não Sei, que é quando a gente começa a se aprofundar mais um assunto e entende o tanto que tem para se entender naquilo e a angústia que dá de se sentir uma farsa, de, por exemplo, estar trabalhando com uma coisa que você vê, tá ali na sua cara, que você não sabe tudo, e que todo mundo em volta de você sabe tudo sobre aquilo e já sacou que você tá só improvisando ao vivaço e que essa mamata vai acabar, vão te desmascarar a qualquer momento. Tá, mas peraí, semana passada eu falei justamente sobre gente que não sabe nada, mas acha que sabe, eu não posso chegar aqui e começar a falar um monte de coisa sobre assunto que eu não domino, né? Então, por isso, eu pedi a ajuda de uma pessoa que sabe muito disso, a minha amiga e psicóloga Natália Seneviva, que era recrutadora do Facebook quando eu entrei lá, e era quem achava e contratava para essa minha equipe toda essa galera muito mais qualificada que eu, só, claro, para fazer eu me sentir um impostor. E a primeira coisa que eu descobri na conversa, parece até o meu pesadelo da faculdade, é que ela, a Natália, é uma farsa. Para minha surpresa, eu descobri hoje de manhã que você é uma farsa, quer dizer, não é psicóloga. Eu não sou psicóloga, eu sou uma grande farsa. Então conta pra gente, pra quem não te conhece, de onde você veio, como você chegou nisso, o que você... Bom, eu estudei psicologia, eu acho que eu fiz mais psicologia que muito psicólogo. Eu fiz 8 anos de faculdade, porque eu gosto de entender por que as pessoas fazem o que elas fazem e o que elas poderiam fazer para ser mais felizes. Isso sempre foi o meu ponto, desde pequenininha. E eu acho que eu comecei a descobrir durante a faculdade que tinham várias coisas que eu gostava além disso, como, por exemplo, falar disso. E aí eu me via cada vez menos sentada na cadeira de psicóloga e me via cada vez mais sentada na cadeira de paciente ou em outras várias cadeiras discutindo psicologia. Depois de 8 anos de faculdade, fiz PUC, melhor faculdade do Brasil de psicologia, mudei para Argentina, larguei tudo, deu a louca, voltei, terminei lá, apresentei meu TCC e a Argentina tem um negócio estranho que você tem que fazer uma prova oral para cada matéria que você estudou. Dava mais ou menos umas 50 provas orais para formar. Depois de 8 anos de faculdade, 47 provas orais, eu recebi uma proposta do Facebook para voltar pro Brasil. E aí essas 3 provas ficaram pendentes. Não foi coincidência, né? Eu acho que de alguma forma meio que fiz acontecer desse jeito por talvez me considerar mais paciente do que psicóloga. Entendi. Como é que você chegou, né, nessa história de síndrome do impostor? Boa. Primeiro, para falar que você não tá sozinho, se até Albert Einstein se descrevia como um impostor involuntário, que não merecia toda a atenção que ele recebia, definitivamente sozinho tu não tá, Cris Deis. Bom, lá em, é verdade, 78, Dr. Pauline Rose, ela era uma psicóloga da Georgia University. Ela atendia várias universitárias naquele momento, ela percebeu isso entre um grupo de universitárias mulheres, né, com quem ela atendia, que todas eram excelentes alunas, mas que elas tinham em comum o fato de que não sentiam que elas mereciam estar naquela universidade. Ele inclusive relata algo bem parecido com o que você diz, que algumas delas achavam que em algum momento elas receberam um e-mail da universidade dizendo tá, foi um erro, você não deveria estar aqui, desculpe e até logo. Ela percebeu, então, naquele momento, que ela também passou por isso quando ela estava na faculdade, se uniu a outras psicólogas e elas começaram, então, um grupo de estudo sobre isso. Pegaram inúmeros grupos e elas perceberam que o fenômeno ele era bem comum, na verdade, em vários outros casos, mas que era verdade, que era mais prevalente entre integrantes de grupos minoritários. E por isso que eu acho que hoje as pessoas confundem e dizem que é uma coisa muito típica da mulher. Uhum. Não é só da mulher, eu acho que a mulher vocaliza mais, em geral a mulher é muito mais expressiva com as suas próprias dúvidas, e o que a gente não pode confundir é dizer que isso é mais típico em mulheres, simplesmente pelo fato de que as mulheres tendem a falar mais sobre isso. É que teve alguém que não foi a Pauline e nem a colega dela,
Suzanne Imes, não foram elas que chegaram a essa conclusão, mas eu li, e como tudo que eu falo de agora, a gente corrige-me se eu estiver errado, outras pessoas estudaram e viram que tem uma relação muito grande, na verdade, com, isso explicaria essa parte de minorias, com a criação que você teve. Isso, exatamente. De você passar a sua infância duvidando da sua capacidade, de exatamente. Não, você, isso, aquilo. Então, homens passam por isso, mas que em algum momento da vida duvidaram de si mesmo, ou tiveram uma pressão muito grande, ou coisas do tipo, você tem que ser advogado, engenheiro, médico e não psicólogo. Provedor. Entendeu? Então, e aí, se você é de uma minoria, isso é pior ainda. Tipo, você não devia nem estar aqui nessa escola. O que você está fazendo aqui? Exatamente. O estudo diz que mais ou menos entre 70% e 75% das pessoas em algum momento vai passar por isso. Independente se elas tiverem sucesso ou não, independente de que grupo elas pertencem. Mas é mais prevalente em pessoas de grupo minoritário. E pegando esse gancho do que você falou, ele tem um pouco a ver com a construção da confiança, né? Então, se a gente levar isso para o conceito do lugar da mulher na sociedade, é muito mais fácil de que ela passe por uma crise de autoconfiança. A síndrome do impostor, ela é basicamente a impossibilidade de você internalizar esse sucesso. É você não reconhecer que o sucesso que você teve tem relação com as suas habilidades. Então, você acredita que foi o acaso, que foi sorte, que foi esforço. E a gente tem que pensar que parte disso tem um contexto que permitem que as coisas acontecem. Privilégios, nasceu na família certa. Exatamente. Mas você não pode diminuir o valor da sua habilidade, porque ela é sim levada em consideração e é ela que faz grande parte do trabalho, a maioria das vezes. No estudo que eu fiz sobre síndrome do impostor, é muito isso. A pessoa, não, eu tive sorte, eu tinha isso, assim, o cara já me conhecia. E assim, então... O cara já te conhecia e sabia que você não era um impostor. Exato. Então, o cara que me contratou no Facebook, ele falou, a sua entrevista de emprego começou 5 anos atrás, quando a gente se conheceu. E ainda assim isso me gerou uma síndrome de impostor. Caramba, o cara me conhece. E ainda assim eu falei, não, eu tô errado, não era pra eu estar aqui, eu não mereço. Tem muito essa palavra, eu não mereço estar aqui. A gente diz que tem mais ou menos 6 características que são indicadores de síndrome de impostor, mas que com a prevalência de 2 delas você já percebe que a pessoa está passando por esse fenômeno. 2 na prova já tá... Tem a necessidade de ser o melhor em algo, que acontece muito. Eu preciso ser o melhor para existir. Enquanto alguém for melhor do que eu, não... A expectativa desses padrões inatingíveis da sociedade, praticamente super mulher, super homem. Medo de fracassar. Viver a vida do Instagram, né? Totalmente. Ou do LinkedIn, que é tudo medo de fracassar, sucesso. Que na nossa sociedade, majoritariamente católica, é uma coisa que é muito prevalente. Cara, a gente precisa fazer um programa só sobre fracasso. Negação da competência, que é muito comum, e medo e culpa de sucesso. Esses são indicadores de medo ou culpa do sucesso. Então, eu me sinto culpado pelo sucesso que eu tenho. Eu não deveria porque outras pessoas não têm, porque eu deveria ter. Tá. E pra gente... E o culpa do sucesso, eu já passei isso um pouquinho, que é assim, eu tava infeliz com o meu trabalho, e eu falava assim, eu não tenho direito de estar infeliz com o meu trabalho, porque tem gente desempregada, gente que faz trabalhos indignos, então eu não me sentia no direito, eu me sentia culpado de estar me sentindo mal no trabalho. Esses sintomas, eles têm até uma certa proximidade com sintomas de ansiedade, né? Sim. Essa negação e tudo mais. Eu li outro dia no Reddit, um cara perguntou assim, vocês também sentem que vocês não merecem estar aqui e que se você reclama, você é mimado, que você não tem direito? Ele foi dando essa lista assim, e aí o primeiro comentário do cara falou assim, essa lista que você deu é literalmente a classificação clínica de ansiedade. Vá ao médico que você sofre de ansiedade. Aí o cara assim, obrigado e tal. Porque tira até um peso das costas assim, porque você fala assim, então tá, eu não tô inventando isso. Porque o doido é que você passa assim, você se vê ansioso e você fala, não tem direito de ficar ansioso, aí você fica mais ansioso. E aí, exatamente, e aí é sobre você, como se você estivesse negando o papel que o mundo e o ambiente têm, que te fizeram sentir aquilo, né? Bom, você foi convidado para fazer, então eu tô tentando pensar nessa história de acordo com o teu processo de seleção. Aí, em geral, as pessoas respondem a isso de 2 formas. Ou elas se preparam em excesso, madrugadas a claro me preparando para essa entrevista, ou eu procrastino no começo. Sim, aí sou eu. Deixo tudo pra última hora e aí eu faço uma preparação super desestruturada, até meio maníaca. Bom, vamos dizer que você foi, fez, aconteceu, veio aquela sensação de alívio imediata, acabou, fiz a entrevista, saiu dali,
aquele sentimento bom, ele passa rapidinho. Porque você já começa a se questionar. Você começa, devia ter falado isso, porque eu não aquela fiz hora eu tossi, não era pra ter tossido. Aquilo foi errado. Mas vamos dizer que você escutou uns feedbacks positivos. E a galera até disse que deu certo. Imediatamente o impostor ele vai dizer que ou deu certo porque ele se preparou muito, e então a consequência é o esforço que ele colocou. Todo mundo que trabalhar muito faria isso acontecer, não sou especial. Ou eu dei sorte, porque naquele dia eu tava usando uma roupa da cor que o cara gostava, eu falei uma coisa que ele gostou, que ele achou legal e decidiu me contratar. Ou seja, você imediatamente anulou a tua habilidade de ter feito aquilo dar certo. E vem a fraude. Eles vão descobrir que eu não sou bom nisso, em algum momento eles vão me mandar embora. E uma das coisas que eu acho legal a gente pensar é, inclusive, quanto que a gente não generaliza algumas coisas. E eu acho que tem um pouco aí de generalização do síndrome do impostor, porque é uma palavra que, por mais que seja desde os anos 80, tá um pouco no nosso momento atual, e ela voltou. E tem outros conceitos que nos ajudariam a entender. Então, esses dias eu tive uma lição de casa do meu psicólogo. Olha aí. Psicólogos vão aos psicólogos e levam lições de casa. Boa. Investigue sobre self-conceitual, ele falou. Que provavelmente durante a faculdade eu tinha lido, estudei, mas esqueci. E provavelmente eu ouvi em alguma coisa de autoajuda, alguma coisa parecida, mas não tinha entrado, talvez, na minha cabeça até agora, quando eu estava estudando sobre isso, o que isso poderia estar acontecendo na minha vida. Então vamos retomar esse papo do nosso começo da conversa sobre eu me sentir psicólogo, me sentir paciente e tudo mais. Vamos imaginar que você é um cara que gosta de contar histórias. Hipoteticamente, não sei se você conhece alguém. Conheço um cara aí. Dentre 1000 coisas que você gosta de fazer. Tem um podcast legal. Parte dessa forma como você se vê é como um storyteller. Sim. Certo? É a linhazinha do LinkedIn lá que fica embaixo do meu nome. Olha só, eu toda semana muda. Storyteller. O meu, como é que é? Self-conceitual É. muda toda semana. Não, essa frase não tá boa. Mas a boa notícia é que você pode ter várias partes de self-conceitual. Né? Então, as histórias e esses estereótipos que você conta de você mesmo, no ponto do storyteller, elas são positivas, certo? Elas são centradas ao redor da tua paixão por esse tema. Uhum. Ou seja, isso te ajuda, contribui positivamente para criar os seus valores aí saudáveis da forma como você se relaciona com o mundo. Agora, imagina que você também é um cara que tem um tema com a ansiedade. Faz sentido? Não, de nenhuma forma. Então, você também conta essas histórias e estereótipos sobre a ansiedade para você mesmo com relação a isso, certo? E ao invés de você se ver como uma pessoa que tem alguns temas de ansiedade, você se descreve como um cara ansioso. Verdade ou mentira? Sim. Então, a pessoa com ansiedade, ela é, antes de tudo, uma pessoa que acontece de apresentar sintomas de ansiedade. Ser ansioso é completamente diferente. Você está se convertendo nessa condição. Então, todas essas histórias e estereótipos que a gente associa à condição de ser ansioso, substituem agora a pessoa que você é. Então, essa visão restrita... Você já olha e fala assim, já que eu sou ansioso... Essa visão restrita do jeito que você se vê e que você é o mundo ao seu redor, restringe completamente as suas opções, as suas escolhas, e não te permite mais ver as coisas de uma forma clara. Você está vendo a lente... O mundo com esse lentezinho de sou ansioso. Limita completamente a tua flexibilidade psicológica e você trava. Quando você se vê como um cara ansioso, ao invés de você se ver como uma pessoa que apresenta características de ansiedade, você se funde com essa sua visão conceitual que não te ajuda em nada, menos a ser menos ansioso. Uma vez eu fiz um... Olha, você vai dar na minha cara. Fiz um teste online, você tem depressão. Uau! E aí aconteceu, aí já vinha a lente bonitinha, porque assim, eram, sei lá, 10 perguntas, e aí toda vez que eu via alguma coisa eu falava assim, isso é uma das 10 perguntas lá, não vou lembrar agora. Você se acha incapaz. Claro, é porque eu tenho depressão, então é por isso que eu me acho incapaz. É isso. Você faz o caminho inverso. Totalmente. Assim. A partir daí você já tá vendo o mundo, na realidade do mundo, a partir desse conceito, essa parte de realidade. Agora imagina, de confirmação Cris. Totalmente. Agora imagina como isso te atrapalha na arte de contar histórias. Sim. Então essa é uma visão que ela é apresentada pela sua mente. Toda semana, na hora que eu vou fechar o roteiro, eu fico ansioso. Porque você é ansioso. A gente acabou de determinar que você fala isso de você. Mas eu tô preocupado, que eu sou ansioso. Então essa é uma visão que a sua mente apresenta do que ela pensa, ao invés do que você está realmente experimentando. Então muitas vezes a percepção da nossa mente de como uma experiência pode ser, ela é completamente diferente de como essa experiência é.
A mente não pode predizer o que vai acontecer. Você vai ter que experimentar. E até se você tá ansioso, amanhã tem uma reunião, estou ansioso. Você já sofre por antecipação, quer dizer que você sofre 2 vezes, né? Você sofre hoje e amanhã. E não vai mudar o fato do que vai acontecer amanhã. Você vai precisar continuar precisando passar por isso para saber. E você vai errar, ou vai dar certo. Mas aí, o que as pessoas fazem? Entendi, me vi, me enxerguei. A primeira pergunta é que eu fiz no fim do programa da semana passada. Existe um cenário que eu acho que eu sei, mas eu não sei. Então, a cura, o tratamento para isso é dar uma autoavaliada. Peraí, será que eu sei? Será que, realmente eu não sei. Preciso fazer mais dever de casa, preciso estudar, preciso chamar ajuda. Tá. Ou, síndrome do impostor. Eu sei, mas não, eu não sei, não sei o quê. O resultado final das 2 contas é eu não sei. Então, se eu vir agora e falar assim, eu não sou um bom entrevistador, é porque eu fiz um bom Dunning-Kruger ou porque eu sou um impostor? Perfeito. E o mundo é assim, né? É 8 ou 80. Vamos pensar que numa linha entre eu não sei nada e eu sei tudo, tem um meio do caminho. Que eu sei algumas coisas, eu sei mais disso, menos daquilo. Como que a gente consegue sair desses polos e vir para uma visão mais equilibrada e mais real das coisas? Que tem coisa que eu sei, tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu preciso melhorar. Dentro desse mesma arte de entrevistar, tem coisas que eu sou boa, tem coisas que eu não sou tão boa. Então, tem que ter um meio do caminho das coisas. E se a gente pensar que a confiança, ela é, primeiro, uma crença de que você é capaz de aprender. Um otimismo dessa certeza nas suas habilidades, né? Eu aposto na minha habilidade, eu sei que eu tenho habilidade para aprender. E tudo isso empoderado por agir com coragem, eu vou tentar, é uma formulinha que vamos fazer um cheque de realidade, assim, você não vai ser bom em tudo, dentro de um mesmo tópico você pode estar se desenvolvendo, mas a imagem que você tem de você mesmo conta muito. E a gente vive num mundo onde a gente é ensinado a pensar que a nossa imagem a colocar a nossa imagem de si mesmo como menor, né? Porque é impossível você ter o corpo da pessoa que tá na propaganda, a grana da pessoa que vai fazer tal coisa. E tem também, assim, o programa anterior chamava Eu Não Sei o Que Eu Não Sei, e pra mim a síndrome do impostor vem muito do eu sei o que eu não sei. O impostor vem na hora do que... Só que uma coisa que a gente não pode esquecer é que a outra pessoa, seu colega de trabalho, a pessoa que está te contratando e tal, ela não sabe o que você não sabe. Então, assim, muitas vezes para continuar no exemplo de apresentação, eu falo assim, mas eu tinha que ter falado aquela outra coisa. A pessoa não sabe que eu esqueci de falar, ela só sabe aquelas palavras que saíram da minha boca. Então, eu sei como é que é os tombos que eu levei, só a gente sabe o que passa dentro da nossa cabeça, então a gente vê sempre o lado ruim disso, e outra pessoa do outro lado, ela só viu as palavras que saíram da minha boca. Então, não perder isso de vista. E aí, a outra pergunta é o famoso dever de casa. Dever de casa, no Rio de Janeiro. Tem algum livro, algum vídeo do YouTube, o que a pessoa sai daqui fazendo o quê? Além de mandar esse episódio para alguém. Manda esse episódio para os seus amigos, indique @Natália Senerviva, siga nas redes. Tem vários TED Talks, eu sou viciada em TED Talks. Você acha que vale? Tem valor ver esses TED Talks? Eu acho que tem, pelo menos pra mim. Eu funciono muito, qual a minha percepção qual é a forma como eu aprendo. Sabe aqueles videozinhos bababá for dummies? Funciona muito pra mim. Quando você pega um conceito complexo e tira a moralidade das nossas coisas. Então, por exemplo, a gente acaba... eu não fui trabalhar hoje, é porque eu sou preguiçoso. Eu me senti feliz quando alguém me elogiou, é porque eu sou arrogante, porque eu não sou humilde. Quando a gente tira a moralidade das coisas e olha para o comportamento, lembra que nós somos seres humanos nada mais são do que outros animais, porém humanos, e a gente se comporta no mundo de acordo com o que o nosso redor e tudo que a gente já falou aqui hoje. Maior dica é assista vídeos que tem a ver com como você entende o seu comportamento a partir da perspectiva de ser humano e não da moralidade. Porque a moralidade, ela exerce uma culpa gigante em cima da gente que não ajuda você a mover. Você deveria não ser preguiçoso, você deveria estar feliz o tempo todo, você deveria amar o seu trabalho como se não fosse trabalho. A gente deveria um monte de coisa no mundo de hoje. E aí ouça o Boa Noite Internet Sociedade do Cansaço, porque isso gera
que a gente vira a polícia da gente mesmo. 100 anos atrás tinha o gerente da fábrica, o capataz da fazenda, que chicoteava a gente, trabalha aí, seu preguiçoso. Agora a gente é o capataz. Eu sou preguiçoso, eu tinha que estar aqui, ó, tirei o celular do bolso para ver o Instagram, devia estar, disruptando. Perfeito. Não, cara. Então, faça. Tô com medo, sou impostor, os caras acreditaram que eu era... Vão descobrir que eu não tô... Deixa acontecer. Deixa um dia eles descobrirem que você é um impostor. Enquanto isso, você vai lá e continua fazendo. Vai roubando comida da geladeira. Leva pra casa e continua fazendo o seu trabalho pra você focar mais na realidade. A tua cabeça vai sempre te dizer histórias que você tá acostumado a contar o resto da vida, que tem a ver com as tuas histórias pessoais, com as histórias que te ensinaram a pensar de você. E a realidade preste mais atenção no que as pessoas têm pra dizer ao teu redor, assim. Quantas coisas alguém vem pra dizer pra você, pô, Cristo mudou minha vida, eu ouvi teu podcast aquele dia, eu ouvi uma história que você contou, eu ouvi uma apresentação tua. Você nunca vai ser bom para todo mundo o tempo todo em tudo. Você vai ter impacto em algumas pessoas, positivo, outros negativos. Nath Animal, muito obrigado. Olha aí, em cima da hora de você, de dar tempo de você ir para sua reunião. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, internet? Belezinha? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, especialmente todo mundo que está ouvindo o Boa Noite Internet pela primeira vez. Toda semana chega uma galera nova. Então, se você chegou agora e curtiu, tem mais 14 episódios de Boa Noite Internet antes desse. Eles têm sempre, no máximo, 30 minutos, de 15 a 30 minutos, para você ouvir o seu aplicativo favorito de podcast ou em www.boanoiteinternet.com.br. Se você gostou mesmo desse Boa Noite Internet, gostou muito, então manda aí o Boa Noite Internet para quem você gosta, quem você acha que vai curtir essas historinhas aqui. E se você é da galera que já tá com Boa Noite Internet há mais tempo, você já sacou o trabalho, desafio, que é botar esse conteúdo de pé toda semana, e já me ouviu falar que a maneira de garantir que o programa vai continuar saindo cada vez melhor toda semana é o quê? Assinando o Boa Noite Internet em www.boanoiteinternet.com.br/assine. Porque esse dinheiro da assinatura vai pagar as despesas da produção aqui e, em troca disso, dessa ajuda, você leva toda semana uma newsletter falando sobre vida digital e também conteúdo exclusivo do podcast. Essa semana, por exemplo, a newsletter falou da mudança da Apple para uma empresa mais voltada para serviço. A gente voltou a falar de emprego sem significado, tema de umas semanas atrás, e, óbvio, muito mais. E quem é assinante do Boa Noite Internet também leva conteúdo exclusivo desse episódio aqui, que você acabou de ouvir. Já está no ar a conversa completa que eu tive com a Natália Seneviva, onde, além de síndrome do impostor, a gente também falou de, por exemplo, como isso afeta as mulheres na hora de se candidatar ao emprego, e também a gente falou que história é essa de contratar alguém pelo potencial e não pelas habilidades, entre outras coisas que a gente falou. Também tem uma boa para quem tem curiosidade de conhecer o processo de criação de roteiro de edição do Boa Noite Internet e parar para prestar atenção e comparar esse programa que você acabou de ouvir com essa versão completa. Quem fizer isso vai conseguir ver onde eu roubei no jogo, onde eu fiz a magia da edição em montar esse episódio aqui de mais ou menos 30 minutos. Tem mais coisa lá, tem mais conteúdo exclusivo, confere aí no www.boanoiteinternet.com.br/assine. E se você já é assinante, você já tem acesso, é só ir lá no site, acessar a área conteúdo exclusivo e ver tudo isso. Então é isso, assina aí o Boa Noite Internet, porque aí você ajuda o podcast a levar conteúdo grátis para todo mundo e leva, além do meu agradecimento, além do meu gratiluz, conteúdo exclusivo e mantém tudo isso aqui funcionando semana após semana. Essa semana teve um monte de gente entrando em contato comigo para dizer que no programa anterior eu falei que, na média, metade das pessoas está acima e outra está abaixo dessa média, mas que o nome disso não é médio, se chama mediana. A galerinha de exatas deitou e rolou nos comentários dessa semana. Então tá, eu entendi, se chama mediana. Eu, inclusive, adoro calcular medianas nas minhas planilhas que eu faço aqui no meu dashboard do Boa Noite Internet, no meu Growth Hacking. Eu
Normalmente prefiro usar a mediana, porque eu acho que representa melhor o resultado que eu estou buscando ali naquele dashboard. Mas obrigado aí todo mundo que me fez entender mais sobre essa diferença entre média e mediana, e eu, sem querer, não foi planejado, acabei de sofrer um efeito Dunning-Kruger na cabeça para mostrar que eu achava que eu sabia tudo disso e eu não sabia nada. Bom, chega de papo, vou ficando por aqui. Cola lá nas redes sociais, cola lá nas social redes para dizer o que você achou desse e dos outros episódios do Boa Noite Internet que você já ouviu. Eu sou o @Cris Dias no Instagram e no Twitter, e passe adiante, espalhe a palavra do Boa Noite Internet. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e é gravado nos estúdios Inovabrá Habitat. Até a próxima semana.